Pessoas bonitas são mais bem-sucedidas. E antes que você queira negar, relativizar ou se defender, nós vamos chamar isso pelo nome correto. Isso é o privilégio da beleza. E não, mulher, isso não é opinião pessoal, isso é sociologia, história da ciência social. E depois da vinheta eu vou te mostrar por quê e principalmente o que ninguém te explica sobre isso. Agora nós vamos aos fatos. Desde sempre a sociedade funciona por leitura visual. Muito antes de currículo, diploma ou discurso, o ser humano aprendeu a avaliar pelo que vê. Até um bolo você compra pelo que vê. Isso não é moral, é biologia, é psicologia, é cultura. Estudos em psicologia social mostram que pessoas consideradas mais atraentes são percebidas como competentes, mais confiáveis, mais inteligentes e até mais éticas. Esse fenômeno é conhecido como efeito halo. O que significa isso na prática? Que é uma característica positiva visível e contamina todas as outras avaliações. É isso mesmo. O cérebro não analisa tudo com calma. Ele cria atalhos, ele decide rápido e depois justifica racionalmente. E antes de você falar, antes de você se apresentar, antes de você provar qualquer coisa, o seu corpo já foi lido. E isso não começou agora. A história inteira mostra que imagem sempre foi poder. Reis, rainhas, líderes religiosos, políticos e figuras de autoridade sempre cuidaram da aparência, da postura, da presença. E aqui não é por vaidade, mas porque sabiam que imagem organiza hierarquias. O que mudou, mulher, não foi o jogo, foi o discurso. Hoje dizer que imagem importa, incomoda, sim, isso expõe uma verdade desconfortável. O mundo não é neutro e nunca foi. A socióloga Catherine Hacking organiza tudo de forma muito clara no livro Capital Erótico. Ela mostra que a atratividade não é apenas social e ela gera um retorno econômico muito mensurável. Ela fala de salários mais altos, mais oportunidades, mais promoções, mesmo quando a competência é a mesma. Isso é muito, né? E aqui está o ponto mais mal interpretado do livro. Quando ela fala em atratividade, ela não está falando apenas de beleza física e muito menos de comportamento sexual explícito. O livro deixa claro que capital erótico ele é composto por presença, postura, expressão, vitalidade, energia, capacidade de gerar interesse. Isso não é vulgaridade, não é exposição, não é flerte o tempo todo, isso é magnetismo social. É o que faz alguém entrar em um ambiente e ser notado. É o que sustenta a atenção antes da fala. É o que mantém interesse ao longo do tempo. Sedução aqui não é sexualização. Sedução é gerar interesse. Interesse intelectual, interesse profissional, interesse humano. E o mercado responde rapidamente a isso. Agora nós vamos trazer exemplos muito concretos, porque isso ajuda, eu sei, a enxergar tudo isso que eu estou falando. Agora pense em Brad Pitt. Ele nunca sustentou apenas a imagem de um homem bonito, um galã da televisão. Ao longo dos anos, ele transformou a própria imagem. Ele saiu do jovem galã para um homem maduro, silencioso, contido, sofisticado. Postura nas roupas, comportamento e expressão, eles foram mudando conforme ele foi amadurecendo. E isso não é acaso. Isso é gestão de imagem ao longo do tempo. Angelina Jolie é outro exemplo muito claro. Ela nunca foi apenas uma mulher bonita. Ela construiu uma imagem de força, de mistério, profundidade, autoridade emocional, a forma como se posiciona, fala, se move e se apresenta, cria uma narrativa muito coerente. E isso é capital simbólico sendo convertido em poder cultural. O cinema inteiro funciona assim. Você entende quem o personagem é antes dele falar. A imagem vem antes da história. Agora, traz isso para a vida real, no mercado de trabalho.
Acontece exatamente a mesma coisa. A diferença é que ninguém te explica. E aqui na Fatorial, nós vemos isso o tempo todo. Mulheres extremamente competentes, porém invisíveis. Mulheres com um repertório enorme, maravilhoso, mas sem nenhuma presença. Mulheres que precisam provar tudo o tempo inteiro. Quando essas mulheres elas passam por um processo de transformação de imagem, não é nunca sobre roupa. É sobre postura, sobre coerência, é sobre alinhar quem elas são com quem elas querem conquistar, com o que elas querem conquistar. E a resposta do mercado muda, não porque ficaram fúteis, mas porque elas ficaram legíveis. E esse é o ponto que a história não conta. Ignorar a imagem não te torna mais ética, só te deixa em desvantagem. Sinto muito, mas essa é a verdade. Muitas mulheres foram ensinadas a sentir culpa por investir na imagem, comprar uma roupa cara, ou se cuidar como se presença anulasse inteligência ou competência, algo assim. Mas o livro mostra exatamente o contrário. Imagem não substitui competência, isso é um fato. Mas imagem potencializa competência. E se a sua imagem não sustenta a presença, você vai gastar energia demais tentando provar valor. Se o seu corpo não comunica segurança, você vai precisar explicar demais, convencer demais, se justificar demais. E a solução não é exagerar, não é provocar, não é se expor. A solução é estratégia de imagem e saber o que você quer conquistar. E entender como precisa ser percebida, alinhando tudo isso ao seu comportamento, à sua postura, às suas escolhas visuais. É exatamente isso que eu faço aqui na Fatorial, porque imagem não é vaidade, imagem não é roupa, imagem é posicionamento. O privilégio da beleza existe, mas ele não é tão inacessível quanto fizeram você acreditar. Existe um ponto onde a imagem deixa de ser estética e passa a ser aí ferramenta de poder consciente. E quando você entende isso, para de brigar com a realidade e começa a agir com mais clareza. E se esse vídeo faz sentido para você, já curta, comente, siga o canal e compartilhe com alguém que precisa ouvir isso urgente. Porque sucesso, mulher, não é sorte, não é talento, não é nascer em berço de ouro, não é só esforço. Sucesso é leitura de contexto, decisão e ação. E eu te vejo no próximo vídeo.